Bom dia, meus irmãos, paz e bem. Vamos para mais um estudo. Hoje vamos estudar Jó 41. Mas antes de começar a ler Jó 41, vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: Depois Deus disse que as águas se encham de seres vivos e que aves voem no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes monstros do mar. Presta atenção, meus irmãos, monstros do mar. Algumas traduções falam baleia, mas no original mesmo é grandes monstros do mar. E os diferentes tipos de seres que vivem nas águas e enchem os mares. Deus também criou diferentes tipos de aves. E Deus viu que tinha feito era bom. Então agora, meus irmãos, vamos para o livro de Jó 41, a partir do versículo 1. Diz assim, Deus falando com Jó: Você é capaz de pescar o Leviatã com um anzol? Ou prender a sua língua com uma corda? Você consegue fazer passar um laço pelo seu nariz? Então, quer dizer, está dando para entender que seria um monstro marinho, né? Ou atravessar com um gancho o seu queixo? Você pensa que o Leviatã vai pedir que o deixe em paz? Ou falar com você de maneira amável? Você acha que ele vai fazer um acordo com você e prometer ser seu servo para sempre? Você vai brincar com o Leviatã como se fosse um passarinho? Ou prendê-lo com um laço e deixar que as suas filhas brinquem com ele? Será que os pescadores vão negociar com ele? Ou reparti-lo entre os negociantes? Você poderá penetrar a pele dele com arpão? Quer dizer, então, que a pele dele é uma pele muito grossa, né? O arpão aí não consegue atravessar, ou sua cabeça com farpões. Então, quer dizer, parece que é um monstro muito grande, né? Vamos dizer assim, né? Um gigante. Ele tem um couro, uma pele, um couro que é impenetrável. Experimente colocar a sua mão sobre ele e vai se lembrar da luta para sempre. Nunca mais voltará a fazer tal coisa. Não pense que pode dominá-lo. Uma pessoa fica cheia de medo só de vê-lo. Então, quer dizer, uma coisa horrorosa. A pessoa fica com medo só de ver o Leviatã. Que tem coragem de acordá-lo? Então, quem é capaz de enfrentá-lo? Quem é que já o enfrentou e saiu vencedor? Então, quer dizer, dá para entender o quê? Que alguém já tentou lutar contra o Leviatã, e ainda não conseguiu derrotá-lo. Quem é que já enfrentou e saiu vencedor? Tudo que há no mundo me pertence. Tudo que há no mundo pertence a quem? Pertence a Deus. Foi Deus que criou no mundo, né? Agora vou falar das pernas do Leviatã, da sua força e beleza, que é capaz de traspassar o couro que é o cobre, de furar a sua dupla couraça. Dupla couraça, quer dizer, tem dois tipos de couro, dupla couraça. Quem é capaz de obrigá-lo a abrir a boca, cheia de dentes terríveis? Opa, veja bem, meus irmãos, veja. O Leviatã é um monstro cheio de dentes terríveis. Então, quer dizer, um carnívoro. As suas costas são cobertas de fileiras de escudos fortemente unidos e selados. Estão juntos um com o outro, que nem o ar pode passar entre eles. Quer dizer, então a pele dele é a espécie de uma escama, né? É escama, que não pode passar nem o vento.
quando espirra, saem relâmpagos de luz. Opa, relâmpagos de luz. O que será que é isso? O que é relâmpago de luz? A gente vê aí um relâmpago que parece é um fogo, né? No ar, né? Quando tá aquele relâmpago num clarão, né? Um clarão. Então, quer dizer, quando o Leviatã espirra, também dá um clarão. Os seus olhos são como raios do sol amanhã. Você tem, quando o sol está nascendo, né? Que sol bonito, um sol avermelhado, assim também é os olhos do Leviatã, aqueles olhos meio avermelhado, forte. Da sua boca saem chamas, saltam faíscas de fogo. Opa, quem está falando aqui, meu irmão? Será que esse Leviatã é um dragão? Da sua boca saem chamas, saltam faíscas de fogo. Quer dizer, ele cospe fogo. A gente conhece o dragão, né? O dragão é um ser mitológico, a gente fala, né? É um ser mitológico que solta fogo pela boca. Em alguns países, como a China, né? Tem festa, né? Nesse caso aí tem festa sobre o dragão. E é que eu falo, quando o ser humano fala alguma coisa assim a respeito de mitologia, é porque alguma coisa aconteceu, alguma coisa alguém presenciou, não é isso mesmo? Ninguém vai sair aí falando aí uma coisa que não viu, uma coisa que nunca percebeu. E o povo ali da China, né, faz a festa do dragão. Então será que realmente existiu um dragão há um tempo atrás? Porque o Leviatã aqui parece que é um monstro marinho, mas ao mesmo tempo parece um tipo de dragão, uma serpente, né? Então, muitas vezes aí, muitos teólogos falam que esse Leviatã seria uma tipologia a Satanás, que de acordo com Apocalipse 12, fala que é o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, o diabo. Então, muitos teólogos afirmam que Deus está falando aqui com Jó aqui, a respeito do Satanás. Mas o que a gente vê aqui, literalmente falando aqui, é um animal que parece com um dragão. Se você prestar bem atenção, né, na imagem do dragão chinês, é como se fosse uma serpente. Uma serpente. Presta bem atenção, pode procurar aí no Dr. Gruber aí, né, a respeito aí da serpente lá na China, ou melhor, o dragão, né? Serpente, desculpa, o dragão lá na China parece com uma serpente. Então vamos lá, versículo 20 de novo. Das suas narinas sai fumaça, como se uma panela estivesse fervendo. O seu sopro faz arder o carvão, da sua boca sai chamas. O seu pescoço é tão forte que diante dele todos sentem medo e fogem. As dobras da sua pele são tão fortemente ligadas que ninguém é capaz de separá-las. O seu coração é duro como pedra, tão forte como a pedra do moinho. Quando o Leviatã se levanta, até os heróis tremem e fogem de medo. Até os heróis tremem e fogem de medo. Nada o consegue ferir, nem espada, nem lança, nem flecha. Então, veja bem, meus irmãos, os heróis devem ter tentado matá-lo, né? Nada consegue ferir o Leviatã, nem espada, nem lança, nem flecha. O ferro é para ele como palha. Presta bem atenção, meus irmãos. O couro do Leviatã é tão forte, tão grosso, que o ferro para ele é como palha, o bronze como madeira velha. As flechas não o fazem fugir,
As pedras lançadas com a funda são leves como folhas secas. Quando o bastão o atinge, é como se fosse palha. E se ri ao ver a lança. A sua barriga parece feita de cacos afiados, que deixam o seu rastro na lama, como o trilho de debulhar. Quando entra na água, ela borbulha como um caldeirão quente e agita o mar como se o óleo estivesse fervendo. Então, meus irmãos, o que dá para entender aqui? Quando entra na água, ela borbulha como um caldeirão quente. Então, quando o Leviatã entra na água, a água borbulha como um caldeirão quente e agita o mar, como se o óleo estivesse fervendo. Vocês já jogaram uma água em cima do óleo quando está fervendo? Aquela borbulha, né? Deixa atrás de si um rastro luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de ninguém. Olha com desprezo para os mais arrogantes e entre os mais orgulhosos ele é rei. Então, meus irmãos, tudo aqui indica como se fosse uma serpente, né? Um dragão, como eu falei. A China faz uma reverência, faz uma festa a esse dragão, como se fosse uma serpente. Voltando lá, como eu falei, se um país ele faz uma festa para um animal no qual nós falamos que é uma mitologia, então ele descreve ali aquele dragão ali como se fosse o Leviatã. O Leviatã aqui em Jó 41 é parecido com o dragão chinês em forma de uma serpente. Então, o que eu entendo desse estudo aqui, meus irmãos, é que o Leviatã é um peixe feroz citado na Tanakh ou no Antigo Testamento. É uma criatura que, em alguns casos, pode ter interpretação mitológica ou simbólica, a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito como tendo grandes proporções. É bastante comum no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média e nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã, é retratada pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41, e no livro de Isaías, capítulo 27. Como uma serpente marinha. Sua descrição na referida passagem é breve. Foi considerado pela Igreja Católica durante a Idade Média como o demônio, representante do quinto pecado, a inveja, também sendo tratado como um dos 7 príncipes infernais. Uma nota explicativa revela uma primeira definição: monstro que se representa sob a forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Não se deve perder de vista que, nas diversas descrições no Antigo Testamento, ele é caracterizado sob diferentes formas, uma vez que se funde com outros animais, formas como a de dragão marinho, serpente e polvo, semelhante ao kraken, também são bastante comuns.
O livro de Jó, capítulos 40 e 41, aponta a imagem mais impressionante do Leviatã, descrevendo-o como o maior ou mais poderoso dos monstros aquáticos. No diálogo entre Deus e Jó, o primeiro procede a uma série de indagações que revelam as características do monstro, tais como: ninguém é bastante ousado para provocá-lo, quem a ele resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida debaixo de toda a extensão do céu? Quem lhe abriu os dois batentes da goela, em que seus dentes fazem reinar o terror? Quando se levanta, tremem as ondas do mar, as vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste, nem a lança, nem a azagaia, nem o dardo. O ferro para ele é palha, o bronze pó podre. Ao lado do Leviatã, no capítulo 40 do livro de Jó, aparece o Bemonte. Jó 40, 15, 16. Contempla agora o Bemonte, que eu fiz contigo, que come erva como boi. Presta atenção. Agora eu não falei, né, do Jó 40, né, que fala do Belmonte, também do monstro também, que no qual parece que é um dinossauro. Um dinossauro herbívoro. Contempla agora o Belmonte, que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos de seu ventre. Levanta sua cauda como um de cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze. Sua estrutura é feita de barras de ferro. Existe uma lenda judaica que fala que Deus enviara Bemonte para matar Leviatã. Eles terão uma grande batalha, onde os dois morreriam, mas Bemonte sairia vitorioso por cumprir sua missão. No livro de Isaías, capítulo 27, o Leviatã é descrito como uma serpente marinha, longa, forte, tortuosa e veloz. A origem histórico-mitológica de tais animais descritos na Bíblia é uma questão um tanto obscura. Ambos animais têm sido associados a algumas sagas, e o Leviatã talvez esteja associado ao Tiamat mesopotâmico. Os historiadores e teólogos da Bíblia não relacionam esses animais ao que poderia ser um mito político, ao qual Hobbes se refere. O Leviatã também aparece na Bíblia sob a forma do maior dos animais aquáticos, como um crocodilo, ou então na forma de um enorme peixe, uma baleia. O Belmonte como animal terrestre, representado sob a forma de um hipopótamo. Então, meus irmãos, algumas a Bíblia fala crocodilo para o Leviatã e hipopótamo para o Belmonte. O que eu entendo aqui, nesse pedaço que eu li aqui, é que realmente, existiram animais gigantescos. Comprova aí os dinossauros. Então, o Belmonte aqui é um tipo de dinossauro herbívoro. E eu creio também que o Leviatã também seria também um animal pré-histórico, no qual hoje também foi extinto, mas sobreviveram. Os dois sobreviveram o dilúvio. Passaram pelo dilúvio. Primeiro, o Leviatã é como se fosse um monstro marinho. Então, quer dizer, nesse caso aí não afetaria ele o
dilúvio, mas o Belmonte é um animal terrestre. Mas aí vocês perguntam, mas e aí? Como o Belmonte conseguiu sobreviver? Isso são mistérios. Provavelmente Deus permitiu que alguns animais gigantes sobrevivessem ao dilúvio, assim também como os gigantes que antes do dilúvio existia, né, na face da terra. De acordo com Gênesis capítulo 6, fala de gigantes. E depois do dilúvio, lá em Josué, e depois em Samuel, né? Segundo Samuel, na época de Davi, né? Também fala lá de gigantes, no qual Davi venceu um e tinha mais 4 gigantes. Aí depois não se fala mais em esses animais e esses gigantes que existiram na face da terra. Na obra O Casamento do Céu e do Inferno, de William Black, escreveu: debaixo de nós nada mais se via senão uma tempestade negra, até que, olhando para o oriente entre as nuvens e as vagas, divisamos uma cascata de sangue misturado com fogo, e próximo de nós emergiu e afundou-se de novo o vulto escamoso de uma serpente volumosa. Por fim, a 3 graus de distância, na direção do oriente, apareceu sobre as ondas uma crista incendiada. Lentamente elevou-se como um recife de ouro, até avistarmos 2 globos de fogo carmesim, dos quais o mar se escapa em nuvens de fumo. Vimos então que se tratava da cabeça do Leviatã. A sua fronte, tal como a do tigre, era sugada por listras de verde e púrpura. Em breve vimos a boca e as guelras pendendo sobre a espuma enfurecida, tingindo o negro abismo, com raios de sangue avançando para nós, com toda a fúria de uma existência espiritual. Conforme Jó 41, 18, 21, muitos também acreditam que Leviatã pode ter sido um dragão, né? Cada um de seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo soltam dela. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente ou de um grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai fogo escarlate. A descrição do livro de Jó é hiperbólica, sendo este livro narrado de forma poética. Deve-se ponderar a interpretação literal dos termos, mas acontece o seguinte: o que eu entendo é que realmente existiram, né, meus irmãos? Como falei, animais gigantescos, monstros marinhos. Então, provavelmente seria um tipo de monstro que realmente existiu, e a gente vê na mitologia chinesa este animal, no qual o chinês fala que é um dragão, mas em forma de uma serpente. Então eu creio que a imaginação do ser humano, ele pode ser vai muito mais além do que a gente imagina, mas alguém deve ter visto esse tipo de animal em um dia e
colocou esse animal na sua história, vamos dizer assim, um dia fazendo uma festa para esse Leviatã, para esse dragão em forma de uma serpente. Também aqui procurando aqui, fazendo uma pesquisa aqui, Leviatã na cultura popular. Leviatã também diz respeito à obra do cientista político e justnaturalista Thomas Hobbes. Em sua obra, Hobbes afirmava que a guerra de todos contra todos, que caracteriza o então estado de natureza, só poderia ser superada por um governo central e autoritário. O governo central seria uma espécie de monstro, o Leviatã, que concentraria todo o poder em torno de si e ordenado todas as decisões da sociedade. Supernatural. Na série Supernatural, são poderosos seres do purgatório, né? Purgatório não existe, né, meus irmãos? Mas é uma série, né? Supernatural. O anjo Castiel abre um portal para o purgatório para obter as almas existentes do mesmo, com a intenção de as absorver e se tornar mais forte para conseguir vencer Rafael na guerra civil dos anjos. Porém, não se sabe por que acaba absorvendo os poderosos Leviatãs, juntamente com todas as outras almas, e ao expulsá-las de seu corpo, não consegue expulsar os Leviatãs que nele habitam. As criaturas aparecem durante a 7ª temporada, iniciada no dia 23 de setembro de 2011 nos Estados Unidos. Pela morte, na série aparecem como criaturas extremamente primitivas de um modo literário, ou seja, foram criados antes de tudo na Terra. Deus os criou antes mesmo de ter criado os anjos e os humanos, mas percebeu que eles eram criaturas ruins e muito fortes, então criou o purgatório para aprisionar os piores tipos de criaturas lá para sempre. Somente os humanos podem sair passando pela porta. Então, purgatório não existe, né, meus irmãos? Então, apenas aí é uma série ficção, né? O módulo Lago Ness, conhecido simplesmente por Ness, é um criptídeo aquático que alegadamente foi visto no Loch Ness, Lago Ness, nas terras altas da Escócia. A sua existência ou não continua a suscitar debate entre os céticos e os crentes, e é um dos mistérios da criptozoologia. O monstro do Lago Ness é descrito como uma espécie de serpente ou réptil marinho, semelhante ao plesiosauro, um sauropterídeo pré-histórico. Mas no dia 29 de maio de 2003, o governo da Escócia declarou que o monstro não existe, e as ideias de que ele existe não passam de fruto da imaginação. Para alguns estudiosos bíblicos, a existência do Ness é a real comprovação da mitologia bíblica do Leviatã. Então, meus irmãos, o que eu entendi é que se a gente for interpretar Jó 41 literalmente,
Então a gente vai ver então que é realmente um monstro, existiu esse monstro, tá certo? E por outro lado, podemos também interpretar isso aí por lado espiritual, levando em consideração aí que seria Satanás, o grande dragão, a antiga serpente. Tá certo, meus irmãos? Aí cada um aí interpreta aí como achar melhor. Mas eu creio que, interpretando literalmente aí, eu vejo aí que é um animal pré-histórico, né? Esse animal, ele existiu. E alguém ouviu, e nós sabemos que os chineses aí, né? Ele presta uma homenagem, uma festa a esse dragão em forma de serpente. Paz e bem, meus irmãos.